Irmãos amados e queridos no Senhor, é uma grande alegria, um grande prazer nós estarmos juntos aqui no Pão do Dia. E hoje, encerrando essa semana, vai ser um pouco diferente o nosso Pão do Dia. Eu gostaria de ler um texto que eu fiz e que ele saiu um pouco diferente daquilo que eu costumo postar no Pão do Dia, na sua forma, na sua linguagem. E eu então vou fazer diferente, eu vou ler esse texto e, se der tempo, vou falar mais alguma coisa aqui no Pão do Dia. O texto parte, o nosso tema é peregrinos. E o nosso texto parte de Hebreus, capítulo 11, que fala de Abraão, dos versículos 8 a 10 e depois 13 a 16. Diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aqui fala exatamente do total desapego de Abraão a essa terra, sabendo que todos os seus valores, tudo o que ele tinha, estava posto para além dessa realidade. E ele era naturalmente, então, um peregrino. Então, eu comecei dizendo o seguinte: um peregrino é um andante, uma pessoa que está estabelecida, mas ao invés disso, que não está estabelecida, mas ao invés disso, encontra-se numa constante viagem. Abraão era assim, não apenas em sua condição, nesta como consequência, mas antes de tudo em sua alma. Abraão era um peregrino de alma, um desapegado, esperançoso sim, mas nalgo que sabia, aqui não encontraria no campo de sua peregrinação, algo que estava posto para além daqui. Tudo nele era atraído para lá, sua jornada, suas atitudes, seus anseios, suas realizações. Nada na vida de Abraão tinha um fim em si mesmo ou num galardão imediato. Seu tesouro nunca estivera aqui, tampouco o seu coração. Era hebreu, aliás, o primeiro assim a ser chamado. Hebreu, que quer dizer andante. Eis aí o velho pai da fé, o velho Abraão. Ele era tão peregrino, tão hebreu, tão da fé, que obedeceu. Saiu de onde estava a fim de ir para um lugar que não sabia. Não importava, a vida não era aqui. Na própria terra da promessa, ao invés de estabelecer-se, peregrinou. Nem lá parou de andar. Sabia a toda hora: nem aqui é o meu lugar. Glória a Deus por esta terra, mas a promessa não é esta. Há uma pátria superior, há para mim um outro lugar. Desta pátria, que dizia, ela existe, não sabia nem onde nem quando a encontraria, mas sabia que só ela existia de verdade. O resto todo era passagem, era ilusão, uma miragem, um divagar. Se dissesse, dela me lembro, e a ela estou voltando, mentindo ele estaria, não se lembrava, dela nada sabia, nunca lá estivera e não a conhecia, exceto pelo fato de que ele a ela pertencia e ela a ele, e a plenitude com que o preenchia dia e noite e dia, o seu falar, o seu querer, o seu olhar. Sabia dela o que há para saber, que ela era, de verdade, no mais puro sentido do que é ser. Ela era mesmo. Já o resto não sabia, mas tudo lhe parecia uma farsa, um cenário, uma ilusão. Por isso a nada se apegava, exceto a ela, o fundamento do invisível, eterna, sutil. E aos desta terra inverossímil, ilusão para os descrentes, aos que têm suas raízes neste chão, aos de alma terrena e pueril. Aos que têm cá nesta terra os seus anseios, o seu querer, o seu coração, ficam saber que assim não te faças, ó homem, pois tudo por aqui é muito etéreo, brevíssimo, passa.
é evanescente, mal dá tempo de apreender. Eu não, dizia ele, o velho hebreu, o peregrino, o pai da fé, o Abraão. Sou de lá e não daqui. Unido já ando eu com os santos todos, os de agora, os de outrora e os do porvir, com Enoque e com Noé, com Elias, com Moisés, com Jesus, com Paulo e Barnabé, com Joões, Marias, Genivaldos, com Elianes, com Josés. Tantos quantos dentro de si tiverem queimando a chama, a mesma que em mim um dia ateada e de queimor crescente arde, tanto quanto mais espero, creio, sigo, ando, peregrino na jornada. Descobri que a vida é a jornada e a jornada a própria vida. É ela quem me leva ao que é real. A vida, a jornada, a vida. Portanto, que me entendam vós, ó razoáveis, como eu não desprezaria diante de tão inelutável sedução, a sedução tão transitória do incerto, da mentira e da ilusão. A ilusão cá desta terra, que quando nua é um nada, embora de tudo se disfarce, se apresente como o arcabouço do mundo, como o fim de qualquer sofreguidão. Não me iludo com as coisas desta vida, esta que se sabe pelo tato. Quero antes a que espero, a que farejo, a que sinto, a que sonho, aquela que eu vejo e a qual já vivo na minha alma, e a qual dedico o meu amor, andando sempre como um nauta, um peregrino em terra estranha, e quando me perguntam onde estás indo, nada digo, mas dentro de mim eu sei, a nenhum dos destinos que conheces. Vou-me à minha morada, a uma pátria superior. Pois agora fica fácil desvendar-me o porquê das minhas tendas e de tantas minhas andanças, pois como não andaria eu, posto que espero aquilo que com os olhos não se vê, com as mãos não se tateia, não se vê mas que se vê só com a esperança. Quanto ao tempo a cada minha vida, procuro fazer o melhor com sinceridade, a fim de que me seja útil o passo dado, a pedra levantada, a mão estendida, o ato de bondade. No fim das contas é só o que conta, a bondade feita, a mão que se estendeu, o passo que se deu, a pedra levantada. Todo o resto é só resto, é espera, é andança, é jornada. Eu aqui, escrevendo isto, penso, a ti, velho hebreu, que eu me una em peregrinação do mais forte fundamento do concreto que não se vê, deixando de lado a ilusão do palpável e do tangível, do real que se desvanece. Não resiste ao tempo e ao espaço, e do bonito que perece. É assim que eu, sem nome, almejo, como tu, pai Abraão, cá neste mundo caminhar, o melhor que eu posso, marcar sem mácula os passos da jornada e por fim juntar-me a ti na pátria amada, no eterno céu, no amado lar. Então está aí o texto, e a moral desse texto, o sentimento, ele surgiu justamente para refletir sobre o quanto que nós devemos nos desapegar cada vez mais dessas realidades etéreas e evanescentes deste mundo e nos apegarmos à realidade concreta da eternidade. Que essa palavra tenha sido uma bênção, um bálsamo ao teu coração, que você medite também nesse texto de Hebreus 11. O Senhor te abençoe, um ótimo dia e um ótimo fim de semana em nome de Jesus.